Mais uma vez. Assim subiu está Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Senta glorificando a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou dar uma mensagem, isso vai voar longe. Glória a Deus. Antes de evitar qualquer coisa, eu vou tirar essa bolinha daqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, antes de entrarmos na mensagem, uma mensagem reflexiva, uma mensagem rápida, objetiva. Antes de entrarmos, eu gostaria de fazer um expediente com a igreja. Sempre faço às terças-feiras, mas gostaria de fazê-lo agora, aproveitando o maior número de irmãos. Praticamente não temos visitantes, é só os membros da congregação e congregados. Então eu vou fazê-lo em 2 minutos. Os irmãos me permitem ser verdade, digam amém. Amém. Rapidamente falando, irmãos, o que eu já venho falando nas terças-feiras, sobre usos e costumes. Nós ainda somos uma Assembleia de Deus, irmãos. Amém. Ainda temos um pastor que é tradicional, irmãos. Se eu concordo ou não, não importa. O que importa é sermos obedientes à voz do anjo da igreja. Vocês concordam, irmãos? Amém. Então nós somos uma Assembleia de Deus. Ainda temos os nossos usos e costumes. Inclusive, como já vem falando nas terças-feiras, irmãos, sobre nossa forma litúrgica de cultos, para não alterarmos aquela forma litúrgica que aprendemos na sede com o nosso pastor, com o anjo da igreja, para que isso não seja alterado. Os irmãos concordam com isso? Se é verdade, digam amém. Amém. Então, vamos seguirmos nessa orientação para não sermos desobedientes. Isso mais diretamente aos membros da igreja. Aos congregados, são sempre bem-vindos a adorar o Senhor junto conosco. Mas como responsável da congregação, eu preciso passar esse anúncio para a igreja. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Só esse aviso. E vamos à palavra que eu queremos ouvir nesta noite, irmãos. Ouvir a voz do Senhor nessa noite. Interessante que hoje de tarde, irmãos, eu estava meditando sobre esse texto. Um texto que o Senhor vem falando no meu coração, já tem mais de uma semana, irmãos, sobre sermos uma nova criatura. Sermos nova criatura. Somos nova criatura em Deus quando levantamos as nossas mãos e abrimos os nossos corações para Jesus. Sim ou não, irmãos? Aí somos feitos novas criaturas. Nascemos de novo. Que Nicodemos tinha uma interrogação e na minha mente ficava aquela interrogação gigante: como posso nascer de novo? Em Cristo a gente nasce de novo, somos feitos novos. Aleluia! Mais interessante, queridos, quando eu estava meditando hoje de manhã, hoje de tarde, irmãos, eu fui levado pelo Espírito Santo a pensar sobre a criação do Senhor. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, aquele boneco, aquele formato de homem, com a argila, o próprio Deus, com a sua mão, formando traços que eu e você temos hoje, e formando aquela moldura. Mas a moldura não tinha vida, irmãos. Não falava, não respirava, não andava, não corria, não pensava, não tinha liberdade, porque ainda não tinha vida naquele formato que o Senhor criou. Aí Deus faz o que, irmãos? Sopra o fôlego de vida. Soprou o fôlego de vida. E Adão abre os seus olhos e começa a viver. A partir daquele momento, irmã Thalia, nós recebemos o DNA de Deus. Recebemos o DNA perfeito do Senhor. Onde não tinha defeito, onde não tinha doença, onde não tinha enfermidade, não tinha nada, era perfeito. Recebemos o DNA do Senhor. Sim ou não, irmãos? Vocês concordam comigo? Amém. Foi recebido. Tanto é, irmãos, que porque a gente sente tanto quando um amigo ou um ente querido parte para a eternidade. O nosso DNA grita, porque nós não fomos criados para ver a morte, para experimentarmos a morte. Não fomos criados por isso e para isso. Por isso, quando um ente nosso morre, nós sentimos tanto a falta. Sim ou não, irmãos? Quando morre, a gente chora de tristeza por causa daquele ente que se foi. Somos feitos do DNA de Deus, o DNA perfeito. Isso. Aleluia. Mas, irmãos, seguindo nisso, Adão peca, irmãos. Adão peca. E quando ele peca, irmãos,
aleluia, passamos a sentir a sentença do pecado e as consequências do pecado. Começamos a sentir a sentença do pecado e as consequências do pecado. Vamos ler um texto, por gentileza. A irmã Milena, que está na operação aí, coloque o versículo Romanos capítulo 6, versículo 23. Texto áureo da igreja também, Romanos capítulo 6, versículo 23. Leiamos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, amados, o homem peca, e na consequência do pecado, o que é que ganhamos? Parabéns para Adão, o que é que ganhamos? A morte. Aquilo que o pastor falou do início, DNA de Deus, DNA eterno, perfeito, sem erro. O homem peca e adentra o pecado. Mas glória a Deus, ainda temos o DNA de Deus na nossa vida. E eu vou te provar por quê. Veja que quando a gente erra, quando o homem que teme a Deus, e ninguém é santo, perfeito, que não comete erros. Tem alguém aqui que não comete erros, meus irmãos? Eu sou o primeiro a baixar a mão. Quando nós cometemos uma falha, um pecado, estamos no processo da santificação. E no processo da santificação, de vez em quando a gente escorrega. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos com este mundo. Todos nós caímos em erro e cometemos uma falha. Na mesma hora, instantaneamente, irmãos, o Espírito Santo começa a gritar dentro de nós. E o pecado que a gente gerou, aquilo começa a nos incomodar. Quem teme ao Senhor, ele sente o incômodo do erro. Sim ou não, irmão? Estou vendo cabecinhas balançando, sentindo, sabe o que é isso? É o DNA perfeito de Deus. Ainda está dentro da tua alma, dentro da tua vida, que corre no teu sangue. O DNA de Deus ainda é dentro de nós. A gente comete o erro, o pecado, irmãos, e aquilo nos agride. Na hora o Espírito Santo já te condena, e você já na hora, aquele que teme a Deus, se arrepende na hora e pede perdão ao Senhor. Por quê? DNA perfeito de Deus. Glória a Deus. O pecado de Adão não altera o teu DNA. Vai alterar as tuas atitudes. E sobre essas atitudes que eu quero pregar nesta noite. Glória a Deus. O DNA de Deus não muda nas nossas vidas, mas as nossas atitudes são modificadas. O salário do pecado entra, irmãos. Porque o salário que é o pecado entra. Outro texto, Gênesis capítulo 3. Vem de bônus para nós por causa de Adão. Parabéns, seu Adão e dona Eva. Olha o bônus que a gente ganha com esses dois. Gênesis capítulo 3, versículos. Jesus está aqui. Versículo 16, por gentileza, Milena. 3 e 16. Olha, minhas irmãs, olha o que acontece. Todos lembram. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja, irmãos, o bônus para as irmãs. Parabéns a Eva. Parece que eu entendo nesse texto, deixa eu viajar, tá bom, irmãos? Eu digo eu, que na hora de gerar filhos, não teria dor, irmãos, parto normal sem dor. Que é isso, pastor? Eu não sei, mas o texto deixa eu viajar a pensar nisso, irmãos. Parto normal sem dor, porque não tinha cirurgião naquela época, irmãos. Cortar a barriguinha e tirar neném, era parto normal. Mas por causa do pecado, a consequência vem. E quando cometemos pecado, consequência vem sobre as nossas vidas, irmãos. Cometemos pecado, a consequência vem. Por isso, bom é, na mesma hora, já se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa do meu pecado. Hoje é noite de nos corrigirmos diante de Deus. Reconhecer as nossas falhas e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu quero estar na glória quando a trombeta tocar. Quando ela tocar, eu quero estar pronto, Senhor, para receber a coroa da vitória. Bônus para os homens, versículo 17, versículo seguinte. Olha o bônus.
para nós, homens. Vamos lá, todos. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja, irmãos, nós recebemos a morte por causa do pecado. As mulheres, a partir de agora, teriam dores na hora do parto. O prazer dela passa a ser agora do marido. Bônus para as mulheres. Para os homens, trabalhar seria prazer, irmão. Viaja comigo, irmãos. No Gênesis, no Éden, era prazeroso trabalhar. O homem se acordava com prazer. Hoje é dia de trabalhar. Oh, glória! Não ri não, irmão. Mas no Gênesis era prazeroso trabalhar. Aí, como bônus, o que acontece? Deus diz: olha, agora do suor do teu rosto comerás. Deixa eu viajar. O sol aqueceu ainda mais. A terra parou de manar leite e mel naquela terra. Começou a aquecer os espinhos. Ai, está machucando. Começou a crescer. Com dor comerás. Jesus. Ah, meu irmão, é tempo de nos reconciliarmos com Deus. Porque a consequência das nossas atitudes, elas virão sobre as nossas vidas. O que eu faço hoje, a consequência acontecerá amanhã, e eu vou colher a consequência que eu plantar hoje. Quem está entendendo diz amém. Amém. E aí, amados, o pecado, aleluia, destrói. Interessante, irmãos, que quando eu começo a olhar, e se fôssemos ler, irmãos, Deus condena ao animal, a terra toda estava sendo agora degenerada por causa do erro, por causa do pecado, porque Deus não nos fez para pecar, irmãos. Quem tem prazer em pecado é um devasso, é alguém que não tem Cristo na sua vida, é alguém que não tem o amor de Deus na sua vida e não é digno de morar no céu. Pastor, tem gente assim? Infelizmente ainda tem hoje, irmãos, pessoas que não têm a misericórdia, nem recebem mais a misericórdia de Deus. E aí, irmãos, o pecado degenera. O pecado vai degenerando a terra até no período de Noé. Vai degenerando. Porque quando andamos pelo caminho do pecado, irmãos, não se preocupe não. É ladeira abaixo, de quinta e acelerador até o talo. Os motoristas vão entender o que eu estou dizendo. É ladeira abaixo, sem freio. Sem freio. De quinta, acelerado e o pé todo tochado no acelerador. Vai acontecer coisa boa, irmão? Vai não, vai acontecer desgraça. Pecado vai sendo gerado pecados dentro de nós. Cada dia o homem, o ser humano, quando se afasta de Deus, vai pecando e descendo a ladeira. Primeiro é as conversas, depois se senta na roda dos escarnecedores, depois gera à luz o pecado e vai sendo degenerado cada dia mais. E o pecado dentro de nós degenera a nossa alma, irmãos. A nossa vida é degenerada. Veja um homem que às vezes nasceu no Evangelho, nasceu no cristianismo, viveu a sua vida, mas num determinado momento se desvia de Deus. Como é destruidor para a vida desse homem e dessa mulher, irmãos. Chega ao fundo do poço, meu irmão. É desfigurado o seu rosto, o seu corpo é desfigurado por causa do pecado. Sim ou não, irmão? É desfigurado, porque o pecado degenera, o pecado cheira mal, o pecado te leva para o fundo do poço, onde você não tem mais ninguém para te ajudar. Aleluia. Quando eu olho esse cenário, irmãos, eu vejo Noé com aquela situação, o mundo todo corrompido. Imagine Deus dizendo: me arrependo de ter feito, vou destruir tudo. Peraí, Abanás, vou destruir tudo, porque eu me arrependi de ter criado o homem. Aleluia. Mas glória a Deus, sempre tem um que quando Deus olha, Deus acha graça. Sempre tem um. Aí de Meneve anda sai. Aquele homem chamou a atenção de Deus pelas suas atitudes.
em meio ao lixo moral que a sociedade estava naquela época, em meio ao lixo imoral que aquela sociedade estava naquela época, aquele homem não se sujou com aquelas imoralidades. Estava no meio do lixo, mas ainda cheirava bem. Andava no meio do lixo, mas não se contaminou com o lixo. Deus está falando conosco hoje. O mundo jaz no maligno, mas eu e você não somos daqui, nós somos de lá. E é para lá que nós iremos daqui a pouquinho, meu irmão. Porque o Evangelho de Cristo te alcançou e me alcançou. E por causa disso eu vou morar com Deus. Ai, degradação. Olhando esse cenário, irmãos, parece que eu vejo a atualidade do Brasil, irmãos. A atualidade que estamos vivendo. Aonde o certo virou errado. Aonde o errado é que está certo. Não estou falando de política. Eu estou falando de realidade. Aonde a violência está em índices. Estão nos índices maiores. Onde a gente não liga a televisão e só vê violência. Eu nem ligo mais televisão, irmãos. Porque todo é caos. Para onde vai, se chama corrupção, se chama violência, se chama violência, se chama violência. Parece que eu vejo o cenário que Noé estava vivendo, um cenário de destruição, de degeneração por causa do pecado. Mas glória a Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, aleluia. E aí, meus irmãos, alguns podem viver e pensar, acabou, agora não tem mais jeito. Alguns podem olhar essa situação, irmãos, e dizer, acabou, fim do poço. Desliga a luz e fecha a porta, que acabou. Tem uma notícia boa para você, não acabou ainda não. Porque a última palavra não é de homem. A última palavra não é do inferno. A última palavra não é do diabo. A última palavra ainda é dele. Glória. Ainda quem determina é ele. Ainda quem faz é ele. Ainda quem levanta é ele. Ainda quem tira é ele. Ainda quem sustenta é ele. Ainda quem faz caminhar é ele. Ainda quem alimenta é ele. Aleluia! Aleluia! Quem nos protege ainda é ele. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias difíceis. Irmão Vinícius, por gentileza, uma água para o pastor. Dias difíceis que estamos vivendo. Dias de perseguição. Tem muito crente, irmãos, assistindo e achando tudo normal, irmão. Está tudo normal, dentro da normalidade, sorrindo, com uma foto do negocinho lá do WhatsApp, sorrindo, com carinha de sorriso. Estamos em guerra, meus irmãos. Em guerra, literalmente. Leis estão para ser aprovadas, para amordaçar a mim e a você como igreja do Senhor. Isso já está acontecendo no Brasil. Cabe a nós, irmãos, estarmos orando pela nossa nação, porque eu ainda estou aqui, você ainda está aqui, nós, igreja do Senhor, ainda estamos aqui. Ainda não está degenerado tudo, sabe por quê? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz ainda não se apagou, ainda não é totalmente trevas, porque eu e você, luz do mundo, ainda estamos aqui. Não acabou. Não acabou. Repita comigo, não acabou. Mais uma vez, não acabou. Olha como a degeneração está na nossa nação e no mundo, irmãos, no planeta da Terra. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao versículo 27. Romanos capítulo 1, 24 ao 27. Vou tocar em feridas. Está filmando, né, Felipe? Glória a Deus. Vamos ler, todos lendo. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundice, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus
em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E amém. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque 27. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo e recebendo em si mesma pecado. Ainda continua sendo pecado e degenera a sociedade e o ser humano. Pecado continua aos olhos de Deus sendo pecado e impedindo do homem chegar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Na época de Moisés existia o lugar santo e só sacerdote chegava, e o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava lá para pedir a Deus perdão do pecado da nação. Sabe por quê, irmãos? Porque o véu do templo ainda não tinha sido rasgado, o cordeiro ainda não tinha morrido, mas glória a Deus, porque ele morreu, o véu do templo se rasgou e hoje eu e você nós temos acesso ao céu. O pecado que nos impedia, Daniel, hoje não nos impede mais, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não acabou, a última palavra é dele. Não acabou. E a história só acaba quando ele determina. Na tua vida a história só vai acabar, meu irmão, minha irmã, quando ele determinar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui deste lado. A última palavra é do Senhor, minha irmã. Deus manda te dizer, a última palavra é dele. É dele, é dele, é dele. A última palavra é dele, não acabou. A última palavra é dele. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler outro texto. Romanos. Não acabou. Glória a Deus, porque ainda não acabou. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E nossa esperança é Jesus de Nazaré. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Romanos capítulo 5, 18 e 19. Toda a igreja lendo. Vamos? Pois assim como só veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim pela obediência de um muitos serão. Glória a Deus. Não acabou não. Ainda tem uma esperança. Ele é a nossa esperança. E diz o hino da harpa: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Não acabou não. Estamos no processo. Não acabou. Ele é a única saída. Tem muita gente procurando saída por aí, irmã Mary, achando que vai achar solução em livros de autoajuda. É bom, irmãos, mas não é a solução. Muitos achando que casa de recuperação é que é a saída. Desculpa, irmão, mas ainda não é. Muitos procuram nas drogas, nas bebidas, solução, mas não tem e não acham, porque tem espaço na nossa vida que só Ele preenche. Só Jesus preenche. Glória a Deus. Quem está entendendo da glória a Deus aí, meu irmão? Vamos ver mais dois textos, só um texto. Provérbios, porque meu tempo já acabou. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. 28 e 13 de Provérbios, toda a igreja. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. A receita aqui de Jonas, irmãos, está tudo conectado. Deus é único. Pastor Hélio, presbítero Antônio e agora Renato. Está tudo conectado. Está a receita de Jonas aqui, irmãos. Ele errou, pegou o caminho contrário, irmãos. A consequência veio sobre a vida dele. Mas ele lá no meio da consequência, porque a consequência vem e a gente experimenta a consequência. Pode ter certeza que vai experimentar a consequência. A consequência veio sobre a vida dele. Mas lá no meio da consequência, ele se arrepende. Ele faz a oração que nós lemos com o presbítero Antônio. Aleluia. E Deus, oh glória. Aleluia. Nessa noite Deus está falando conosco. Deus ainda escuta a oração de arrependimento. A receita está ali, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Mas os que as confessa, não precisa, não é só vir, não é só lá em casa, sozinho, escondidinho, não. É quando confessa, confessar é com a boca, confessa e a deixa, alcança misericórdia. Tem misericórdia de Deus aqui para crente nessa noite. Aleluia! Tem conserto que ainda precisa ser feito aqui nesta noite, irmãos. Não acabou ainda não, a tua história não acabou. Ainda tem história de Deus para a tua alma. Mas você, e digo da parte de Deus, precisa confessar, abandonar, e a misericórdia vai chegar na tua vida. Pastor, eu ando e não saio do lugar. Ao longo de anos da minha vida, nada aconteceu, sabe por quê, irmão e minha irmã? Porque você tem que confessar e tem que abandonar, e a misericórdia chega na tua alma. O perdão chega na tua alma. As bênçãos de Deus chegam na tua vida. Mas precisa confessar e deixar. Não acabou. Ainda tem história de Deus para nossa alma. Aleluia. É isso, irmãos. Quando seguimos essa eu estou finalizando. Seguimos esta receita bíblica de confessar, deixar, alcançamos misericórdia. Nos deparamos com o versículo que nós lemos hoje, irmãos. Assim que se alguém está em Cristo, glória a Deus, nova criatura é. As coisas velhas, veja que o verbo está, já passaram. Não vão passar, já passaram. E eis que tudo se fez novo. Por isso, amados, se eu passei já esse processo, levantei minha mão, confessei, abandonei, alcancei misericórdia e nada acontece na minha vida, me perdoe, meu irmão. Você precisa ser uma nova criatura. Porque nova criatura vai ter mudanças. Meu Deus, a hora já foi. Mudanças na nossa vida, meu irmão. O que eu fazia, eu não faço mais. Por onde eu andava, eu não quero mais andar por aquele caminho. Porque quem aceita Cristo é uma nova criatura. Foi feito nova criatura. É transformado, é regenerado, é refeito. É transformado pelo poder do sangue regenerador de Jesus. Há mudanças na vida da gente, irmã Lara, quando a gente aceita Jesus. E aí, meu irmão, é o que eu disse no início. O DNA de Deus é perfeito em nossas vidas. Mas as mudanças vão ser nós que vamos determinar. Vejo, irmãos, crentes famosos que aceitam Jesus, irmãos. Hoje uma bênção na igreja, pregando, fazendo livro e ganhando dinheiro. E de repente volta às mesmas práticas do pecado. Sabe o que é isso, irmãos? Foi convencimento. Não foi conversão. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que está convencido que isso aqui é a verdade, que isso aqui leva para o céu, mas não tem isso aqui dentro do seu coração. Tem isso como um amuleto. Na hora do aperto, abre Salmo 91. Mas na hora que você está nas bênçãos, fecha a Bíblia e não quer saber da palavra do Senhor. Isso aqui é bússola para a nossa alma, meu irmão. É bússola para a nossa alma.
Você é uma nova criatura, novas atitudes, novos caminhos. E anda diferente de como andava. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra diz amém. Coloque de pé, meu irmão. Pode se colocar de pé, a igreja do Senhor. Hoje é noite de nos confrontarmos. Jesus nos trouxe hoje para a Segunda das Crônicas. Toda a igreja. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é povo estranho, não é outros povos. Ele está dizendo: se o meu povo. Se ele está dizendo, está escrito no sagrado manual, e se o meu povo se humilhar e orar, é porque precisamos andar neste caminho. glória a Deus. Hoje é tempo de reconciliar-se com o Senhor. Hoje é tempo de se reconciliar com Deus. Eu não sei como você entrou aqui, meu irmão, mas eu sei como você pode sair daqui, tendo a certeza: se a trombeta tocar daqui a 2 minutos, eu estou com o Senhor daqui a 2 minutos. Interessante, irmãos, que é não fechar e abrir de olhos. Já disse isso aqui, repito: é não fechar e abrir de olhos. Você hoje está me olhando, quando bater a pestana e abrir, já estamos no céu. Ou vai continuar aqui na terra, aqui na igreja sozinho? A chave do carro do pastor está aqui. Eu não desejo essa chave para ninguém. Mas quando o do piscar de olho, sua chave está aí também, né, meu filho? Carro novo. Vai ficar aí, meu irmão. E tem muito crente. Se não abrir o olho hoje, vai continuar de olho aberto. Jesus está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Aleluia. Tem alguém que queira se reconciliar com Deus nesta noite, irmãos? Se reconhece: pastor, eu preciso ter um encontro de novo com Deus. Eu sei, interessante, irmãos, já estou finalizando. Já estou vendo, não é conversa de pregador não, eu não sou pregador, eu sou pastor de ovelhas. Já estou finalizando. Tem muita gente que sabe onde está a sua lepra interior. Lepra era aquilo que, quando os olhos dos homens viam, enxergavam, tinha que ir para a cidade de refúgios, não podia mais viver em sociedade. Mas os leprosos sabiam: uma lepra aqui debaixo do meu sovaco. Sovaco não, né, irmã Ana Luiz? Cadê você? É sovaco. Tem uma lepra aqui escondida, não tem ninguém vendo. Por enquanto que ninguém vê, a lepra está lá, mas você sabe que ela está lá. E Deus sabe também que ela está lá. Lepra é o mesmo sentido de pecado. O pecado está lá escondido. O pecado vai te impedir de chegar no céu. O rei está voltando, meu irmão. E ele é santo. E só vai entrar uma noiva santa. Glória a Deus. Cabe a nós, irmãos, olharmos a lepra e dizer: vou levar essa lepra para o médico dos médicos. Porque só ele pode curar, sarar essa lepra que está escondida aqui. Só ele. E só ele, irmão, pode sarar esse pecado oculto, Glória a Deus, escondido, que você sabe que está aí. Vou cantar a última vez. Se tem alguém que queira se reconciliar com Jesus aqui, pode você vir correndo, porque a trombeta vai tocar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando para os santos
nos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Ô Paizinho, em Tua presença estamos nessa noite, Senhor. A palavra não é minha, a palavra não é minha, Senhor. Eu queria pregar tantas outras coisas, Senhor, mas o Teu Espírito me incomodou e me guiou a ministrar esta palavra. Se os corações estão duros, Senhor, vamos se encontrar com a lei, vamos se encontrar com o juiz, o justo juiz. Mas diante do Teu altar está a Tua filha, Senhor, aonde a palavra te entrou. E ela reconhece que precisa da Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, traz a ela paz, traz a ela o Teu gozo, traz a ela a Tua graça, traz a ela, Senhor, o perdão, traz a ela, Senhor, a tranquilidade que o Teu Espírito nos dá. Aleluia! Dá a ela, Senhor, o refrigério para a alma dela, Pai, para a consciência dela, Pai, porque a palavra foi pregada e ela não volta vazia, antes faz o que te apraz. Dá, irmão Lara, Jesus, a graça divina e paz à sua alma. Perdoe pensamentos, perdoe, Senhor, para que ela possa, Senhor, estar apta, pronta, quando a trombeta tocar, Senhor, podemos todos unidos entrarmos, Senhor, as mansões celestiais. E aos demais, Senhor, aos demais, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque para Sodoma e Gomorra teve o tempo da misericórdia, mas quando a sentença saiu, não teve tempo mais. Para os que ficaram fora da arca, quando a porta se fechou, não teve mais, porque a misericórdia foi enquanto a porta estava aberta. Aos demais que precisavam estar diante de Ti, Tu sabes. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Nós te oramos, aleluia, com fé, no bondoso nome do nosso amado Jesus. Amém e amém. Volta lá para o seu lugar. Glória a Deus.